Curso de História da Filosofia. Filosofia Antiga, Aula 1. O surgimento da filosofia na Grécia Antiga. A passagem do pensamento mítico para o filosófico científico. Um dos modos, talvez mais simples e menos polêmicos, de se caracterizar a filosofia é através de sua história. Forma de pensamento que nasce na Grécia Antiga por volta do século 6 a.C. De fato, podemos considerar tal caracterização praticamente como uma unanimidade, o que costuma ser raro entre os historiadores da filosofia e os especialistas na área. Aristóteles, no livro 1 da Metafísica, talvez tenha sido o ponto de partida dessa concepção, chegando mesmo a definir Tales de Mileto como o primeiro filósofo. Veremos em seguida em que sentido podemos dizer isso, e o que nos leva a afirmar que a filosofia nasce em um momento e um lugar tão definidos, ou até mesmo o que nos permite considerar determinado pensador como o primeiro filósofo. Não teria havido pensamento antes de Tales e desse período de surgimento da filosofia? É claro que sim. Neste caso, o que tornaria o tipo de pensamento que afirmamos ter surgido com Tales e seus discípulos tão especial a ponto de ser considerado como inaugurando algo de novo, a filosofia? Procuraremos, portanto, explicitar as razões pelas quais tradicionalmente se tem feito esta caracterização do surgimento do pensamento filosófico. Os diferentes povos da antiguidade, assírios e babilônios, chineses e indianos, egípcios, persas e hebreus, todos tiveram visões próprias da natureza e maneiras diversas de explicar os fenômenos e processos naturais. Só os gregos, entretanto, fizeram ciência, e é na cultura grega que podemos identificar o princípio deste tipo de pensamento que podemos denominar, nesta sua fase inicial, de filosófico-científico. Se afirmamos que o conhecimento científico, de cuja tradição somos herdeiros, surge na Grécia por volta do século 6 a.C., nosso primeiro passo deverá ser procurar entender por que se considera que esse novo tipo de pensamento aparece aí pela primeira vez e o que significa essa ciência cujo surgimento coincide com a emergência do pensamento filosófico. Quando dizemos que o pensamento filosófico-científico surge na Grécia no século 6 a.C., caracterizando-o como uma forma específica de o homem tentar entender o mundo que o cerca, isso não quer dizer que anteriormente não houvesse também outras formas de se entender essa realidade. É precisamente a especificidade do pensamento filosófico-científico que tentaremos explicitar aqui, contrastando-o com o pensamento mítico que lhe antecede na cultura grega. Procuraremos destacar as características básicas de uma e de outra forma de explicação do real. O pensamento mítico consiste em uma forma pela qual um povo explica aspectos essenciais da realidade em que vive, a origem do mundo, o funcionamento da natureza e dos processos naturais e as origens deste povo, bem como seus valores básicos. O mito caracteriza-se, sobretudo, pelo modo como estas explicações são dadas, ou seja, pelo tipo de discurso que constitui. O próprio termo grego mitos significa um tipo bastante especial de discurso, o discurso fictício ou imaginário, sendo por vezes até mesmo sinônimo de mentira. As lendas e narrativas míticas não são produto de um autor ou autores, mas parte da tradição cultural e folclórica de um povo. Sua origem cronológica é indeterminada e sua forma de transmissão é basicamente oral. O mito é, portanto, essencialmente fruto de uma tradição cultural e não da elaboração de um determinado indivíduo. Mesmo poetas como Homero, com a Ilíada e a Odisseia, do século 9 a.C., e Hesíodo, do século 8 a.C., com a Teogonia, que são as principais fontes de nosso conhecimento dos mitos gregos, na verdade não são autores desses mitos, mas indivíduos, no caso de Homero, cuja existência é talvez lendária, que registraram poeticamente lendas recolhidas das tradições dos diversos povos, que sucessivamente ocuparam a Grécia desde o período arcaico, remetendo aí a 1500 a.C. aproximadamente. Por ser parte de uma tradição cultural, o mito configura assim a própria visão de mundo dos indivíduos,
a sua maneira mesma de vivenciar esta realidade. Nesse sentido, o pensamento mítico pressupõe a adesão, a aceitação dos indivíduos na medida em que constitui as formas de sua experiência do real. O mito não se justifica, não se fundamenta, portanto, nem se presta ao questionamento, à crítica ou à correção. Não há discussão do mito, porque ele constitui a própria visão de mundo dos indivíduos pertencentes a uma determinada sociedade, tendo, portanto, um caráter global que exclui outras perspectivas a partir das quais ele poderia ser discutido. Ou o indivíduo é parte dessa cultura e aceita o mito como visão de mundo, ou não pertence a ela, e nesse caso, o mito não faz sentido para ele, não lhe diz nada. A possibilidade de discussão do mito, de distanciamento em relação à visão de mundo que apresenta, supõe já uma transformação da própria sociedade, portanto, do mito como forma reconhecida de se ver o mundo nessa sociedade. Voltaremos a este ponto mais adiante. Um dos elementos centrais do pensamento mítico e de sua forma de explicar a realidade é o apelo ao sobrenatural, ao mistério, ao sagrado, à magia. As causas dos fenômenos naturais, aquilo que acontece aos homens, tudo é governado por uma realidade exterior ao mundo humano e natural, superior, misteriosa, divina, a qual só os sacerdotes, os magos, os iniciados são capazes de interpretar, ainda que apenas parcialmente. São os deuses, os espíritos, o destino que governam a natureza, o homem, a própria sociedade. Os sacerdotes, os rituais religiosos, os oráculos, servem como intermediários, pontes entre o mundo humano e o mundo divino. Os cultos e sacrifícios religiosos encontrados nessa sociedade são, assim, formas de se tentar alcançar os favores divinos, de se agradecer esses favores ou de se aplacar a ira dos deuses. Na Grécia, pode-se dar como exemplo a religião do orfismo e os mistérios de Eleusis, cujas influências se estendem à escola de Pitágoras e ao pitagorismo. É Aristóteles, como dissemos acima, que afirma ser Tales de Mileto, no século VI a.C., o iniciador do pensamento filosófico científico. Podemos considerar que este pensamento nasce basicamente de uma insatisfação com o tipo de explicação do real que encontramos no pensamento mítico. De fato, desse ponto de vista, o pensamento mítico tem uma característica até certo ponto paradoxal. Se, por um lado, pretende fornecer uma explicação da realidade, por outro lado, recorre nessa explicação ao mistério e ao sobrenatural, ou seja, exatamente aquilo que não se pode explicar, que não se pode compreender por estar fora do plano da compreensão humana. A explicação dada pelo pensamento mítico esbarra sim no inexplicável, na impossibilidade do conhecimento. É nesse sentido que a tentativa dos primeiros filósofos da escola jônica será buscar uma explicação do mundo natural, a physis, daí o nosso termo física, baseada essencialmente em causas naturais, o que consistirá no assim chamado naturalismo da escola. A chave da explicação do mundo de nossa experiência estaria então para esses pensadores no próprio mundo e não fora dele, em alguma realidade misteriosa e inacessível. O mundo se abre, assim, ao conhecimento, à possibilidade total de explicação, ao menos em princípio, à ciência, portanto. O pensamento filosófico-científico representa, sim, uma ruptura bastante radical com o pensamento mítico enquanto forma de explicar a realidade. Entretanto, se o pensamento filosófico-científico surge por volta do século VI a.C., essa ruptura com o pensamento mítico não se dá de forma completa e imediata, ou seja, o surgimento desse novo tipo de explicação não significa o desaparecimento por completo do mito, do qual, aliás, sobrevivem muitos elementos mesmo em nossa sociedade contemporânea, em nossas crenças, superstições, fantasias, etc. Isto é, em nosso imaginário. O mito sobrevive, ainda que vá progressivamente mudando de função, passando a ser antes parte da tradição cultural do povo grego
do que a forma básica de explicação da realidade. Contudo, sua influência permanece mesmo em escolas de pensamento filosófico como o pitagorismo e na obra de Platão. É nesse sentido que devemos entender a permanência da referência aos deuses nos filósofos gregos daquele período. É claro que essa mudança de papel do pensamento mítico, bem como a perda de seu poder explicativo, resultam de um longo período de transição e de transformação da própria sociedade grega, que tornam possível o surgimento do pensamento filosófico-científico no século VI a.C. Basicamente, isso corresponde ao período de decadência da civilização micênico-cretense na Grécia, por volta do século XII a.C., e de sua estrutura baseada em uma monarquia divina, em que a classe sacerdotal tinha grande influência e o poder político era hereditário, e em uma aristocracia militar e em uma economia agrária. A partir da invasão da Grécia pelas tribos dóricas vindas provavelmente da Ásia Central, em torno de 900 a 750 a.C., começam a surgir as cidades-estado, nas quais haverá uma participação política mais ativa dos cidadãos e uma progressiva secularização da sociedade. A religião vai tendo seu papel reduzido paralelamente ao surgimento de uma nova ordem econômica, baseada agora em atividades comerciais e mercantis. O pensamento mítico, com seu apelo ao sobrenatural e aos mistérios, vai deixando de satisfazer as necessidades da nova organização social, mais preocupada com a realidade concreta, com a atividade política mais intensa e com as trocas comerciais. É nesse contexto que o pensamento filosófico-científico encontrará as condições favoráveis para o seu nascimento. É significativo, portanto, que Tales de Mileto seja considerado o primeiro filósofo, e que o pensamento filosófico tenha surgido não nas cidades do continente grego, como Atenas, que terá seu período áureo posteriormente, Esparta, Tebas ou Micenas, mas nas colônias gregas do Mediterrâneo Oriental, no Mar Jônico, no que é hoje a península da Anatólia na Turquia. Essas colônias, dentre as quais se destacaram Mileto e Éfeso, foram importantes portos e entrepostos comerciais, ponto de encontro das caravanas provenientes do Oriente, Mesopotâmia, Pérsia, talvez mesmo Índia e China, que para lá levaram suas mercadorias que eram embarcadas e transportadas para outros pontos do Mediterrâneo que os gregos cruzavam com suas embarcações. Ora, por esse motivo mesmo, nessas cidades conviviam diferentes culturas e de forma harmoniosa, pois o interesse comercial fazia com que os povos que aí se encontravam, sobretudo os gregos fundadores das cidades, fossem bastante tolerantes. As colônias gregas do Mar Jônico eram então cidades cosmopolitas, onde reinava um certo pluralismo cultural, com a presença de diversas línguas, tradições, cultos e mitos. É possível, assim, que a influência de diferentes tradições míticas tenha levado à relativização dos mitos. O caráter global, absoluto da explicação mítica teria se enfraquecido no confronto entre os diferentes mitos e tradições, revelando assim sua origem cultural, o fato de que cada povo tem sua forma de ver o mundo, suas tradições e seus valores. Ao mesmo tempo, em uma sociedade dedicada às práticas comerciais e aos interesses pragmáticos, as tradições míticas e religiosas vão perdendo progressivamente sua importância. Esta é uma hipótese que parece razoável de um ponto de vista histórico e sociológico, e mesmo geográfico e econômico, para a explicação do surgimento do tipo de pensamento inaugurado por Tales e pela chamada Escola de Mileto, naquele momento e naquele contexto. Passemos agora a examinar algumas das características centrais desse tipo de pensamento, encontradas não só na Escola de Mileto, mas praticamente, embora com diferenças, em quase todos os pensadores daquele período, séculos 6 a 5 a.C., os assim chamados filósofos pré-socráticos, por terem vivido antes de Sócrates. Noções fundamentais do pensamento filosófico-científico. A principal contribuição desses primeiros pensadores ao desenvolvimento do pensamento filosófico-científico
aliás, a principal contribuição desses primeiros pensadores ao desenvolvimento do pensamento filosófico e, podemos dizer também científico, encontra-se em um conjunto de noções que tentam explicar a realidade e que constituirão em grande parte, como veremos, alguns dos conceitos básicos das teorias sobre a natureza que se desenvolverão a partir de então, embora essas noções sejam ainda um tanto imprecisas, já que se trata do momento mesmo de seu surgimento. Podemos dizer que a filosofia e a ciência têm aí o seu início em nossa tradição cultural. Veremos como, de certa forma, essas noções constituem o ponto de partida de uma visão de mundo, que, apesar das profundas transformações ocorridas, permanece parte de nossa maneira de compreender a realidade ainda hoje. Isso quer dizer que podemos reconhecer nesses pensadores as raízes de conceitos constitutivos de nossa tradição filosófico-científica. A physis. Aristóteles, no livro 1 da Metafísica, chama os primeiros filósofos de fisiólogos, ou seja, estudiosos ou teóricos da natureza, a physis. Assim, o objeto de investigação dos primeiros filósofos e cientistas é o mundo natural, sendo que suas teorias buscam dar uma explicação causal dos processos e dos fenômenos naturais a partir de causas puramente naturais, isto é, encontráveis na natureza, no mundo natural, concreto e não fora deste, em um mundo sobrenatural, divino, como nas explicações míticas. Segundo esse tipo de visão, portanto, a chave da compreensão da realidade natural encontra-se nesta própria realidade e não fora dela. A causalidade. A característica central da explicação da natureza pelos primeiros filósofos é, portanto, o apelo à noção de causalidade, interpretada em termos puramente naturais. O estabelecimento de uma conexão causal entre determinados fenômenos naturais constitui, assim, a forma básica da explicação científica, e é em grande parte por esse motivo que consideramos as primeiras tentativas de elaboração de teorias sobre o real como o início do pensamento científico. Explicar é relacionar um efeito a uma causa que o antecede e o determina. Explicar é, portanto, reconstruir o nexo causal existente entre os fenômenos da natureza. É tomar um fenômeno como efeito de uma causa. É a existência desse nexo que torna a realidade inteligível e nos permite considerá-la como tal. É importante, entretanto, que o nexo causal se dê entre fenômenos naturais. Isto porque podemos considerar que o pensamento mítico também estabelece explicações causais. Assim, na narrativa da Guerra de Troia, na Ilíada de Homero, vemos os deuses tomar o partido dos gregos e dos troianos e influenciar os acontecimentos em favor destes ou daqueles. Portanto, fenômenos humanos e naturais têm, nesse caso, causas sobrenaturais. Trata-se de uma explicação causal, porém, dada através da referência a causas sobrenaturais. É por isso que o que distingue a explicação filosófico-científica da mítica é a referência apenas a causas naturais. A explicação causal possui, entretanto, um caráter regressivo, ou seja, explicamos sempre uma coisa por outra, e há assim a possibilidade de se ir buscando uma causa anterior mais básica até o infinito. Cada fenômeno poderia ser tomado como efeito de uma nova causa, que por sua vez seria efeito de uma causa anterior, e assim sucessivamente em um processo sem fim. Isso, contudo, invalidaria o próprio sentido da explicação, pois, mais uma vez, a explicação levaria ao inexplicável, a um mistério, portanto, tal como no pensamento mítico. Para evitar que isso aconteça, surge a necessidade de se estabelecer uma causa primeira, um primeiro princípio ou conjunto de princípios que sirva de ponto de partida para todo o processo racional. E é aí que encontramos a noção de arqué. Arqué ou elemento primordial. A fim de evitar a regressão ao infinito da explicação causal, o que a tornaria insatisfatória,
esses filósofos vão postular a existência de um elemento primordial que serviria de ponto de partida para todo o processo. O primeiro a formular essa noção é exatamente Tales de Mileto, que afirma ser a água, Idor, o elemento primordial. Não sabemos por que Tales teria escolhido a água. Talvez por ser o único elemento que se encontra na natureza nos três estados, sólido, líquido e gasoso. Talvez influenciado por antigos mitos do Egito e da Mesopotâmia, civilizações de regiões áridas e que se desenvolveram em deltas de rios e onde por isso mesmo a água aparece como fonte da vida. Porém, o importante na contribuição de Tales não é tanto a escolha da água, mas a própria ideia de elemento primordial que dá unidade à natureza. É claro que a água tomada como primeiro princípio é muito diferente da água de nossa experiência comum, que bebemos ou que encontramos em rios, mares e lagos. Trata-se realmente de um princípio, tomado aqui como simbolizando o elemento líquido ou fluido no real como o mais básico, mais primordial, ou ainda a água como o elemento presente em todas as coisas em maior ou menor grau. Diferentes pensadores buscaram eventualmente diferentes princípios explicativos. Assim, por exemplo, os sucessores de Tales na escola de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro, adotaram respectivamente o ar e o apeiron, um princípio abstrato significando algo de ilimitado, indefinido, subjacente à própria natureza. Heráclito dizia ser o fogo, o princípio explicativo, Demócrito o átomo e assim sucessivamente. Empédocles, com sua doutrina dos quatro elementos, como que sintetiza as diferentes posições, afirmando a existência de quatro elementos primordiais: terra, água, ar e fogo, tese retomada por Platão no Timeu e bastante difundida em toda a antiguidade, chegando mesmo ao período moderno, presente nas especulações da alquimia no Renascimento até o surgimento da moderna química. Pode-se considerar, inclusive, que, de certa forma, a química ainda hoje supõe que certos elementos básicos, como o hidrogênio, estejam presentes em todo o universo. A importância da noção de arqué está exatamente na tentativa por parte desses filósofos de apresentar uma explicação da realidade em um sentido mais profundo, estabelecendo um princípio básico que permeie toda a realidade, que de certa forma a unifique e que, ao mesmo tempo, seja um elemento natural. Tal princípio daria precisamente o caráter geral a esse tipo de explicação, permitindo considerá-la como inaugurando a ciência. O cosmo. O significado do termo cosmos para os gregos desse período liga-se diretamente às ideias de ordem, harmonia e mesmo beleza, já que a beleza resulta da harmonia das formas. Daí, aliás, o nosso termo cosmético. O cosmo é, assim, o mundo natural, bem como o espaço celeste, enquanto realidade ordenada de acordo com certos princípios racionais. A ideia básica de cosmo é, portanto, a de uma ordenação racional, uma ordem hierárquica em que certos elementos são mais básicos e que se constitui de forma determinada, tendo a causalidade como lei principal. O cosmo, entendido assim como ordem, opõe-se ao caos, que seria precisamente a falta de ordem, o estado da matéria anterior à sua organização. É importante notar que a ordem do cosmo é uma ordem racional, razão significando aí exatamente a existência de princípios e leis que regem, que organizam essa realidade. É a racionalidade deste mundo que o torna compreensível, por sua vez, ao entendimento humano. É porque há na concepção grega o pressuposto de uma correspondência entre a razão humana e a racionalidade do real, o cosmo, que este real pode ser compreendido, pode-se fazer ciência, isto é, pode-se tentar explicá-lo teoricamente. Daí se origina o termo cosmologia, como explicação dos processos e fenômenos naturais e como teoria geral sobre a natureza e o funcionamento do universo. O logos. O termo grego logos significa literalmente discurso, e é com tal acepção que o encontramos, por exemplo, em Heráclito de Éfeso. O logos, enquanto discurso, entretanto, difere fundamentalmente do mitos, da narrativa de caráter poético
que recorre aos deuses e ao mistério na descrição do real. O logos é fundamentalmente uma explicação em que razões são dadas. É nesse sentido que o discurso dos primeiros filósofos, que explica o real por meio de causas naturais, é um logos. Essas razões são fruto não de uma inspiração ou de uma revelação, mas simplesmente do pensamento humano aplicado ao entendimento da natureza. O logos é, portanto, o discurso racional, argumentativo, em que as explicações são justificadas e estão sujeitas à crítica e à discussão. Daí deriva, por exemplo, o nosso termo lógica. Porém, o próprio Heráclito caracteriza a realidade como tendo um logos, ou seja, uma racionalidade, que seria captada pela razão humana. Portanto, um dos pressupostos básicos da visão dos primeiros filósofos é a correspondência entre a razão humana e a racionalidade do real, o que tornaria possível um discurso racional sobre o real. O caráter crítico. Um dos aspectos mais fundamentais do saber que se constitui nessas primeiras escolas de pensamento, sobretudo na escola jônica, é seu caráter crítico. Isto é, as teorias aí formuladas não eram de forma dogmática, não eram apresentadas como verdades absolutas e definitivas, mas como passíveis de serem discutidas, de suscitarem divergências e discordâncias, de permitirem formulações e propostas alternativas. Como se trata de construções do pensamento humano, de ideias de um filósofo e não de verdades reveladas de caráter divino ou sobrenatural, estão sempre abertas à discussão, à reformulação, a correções. O que pode ser ilustrado pelo fato de que, na escola de Mileto, os dois principais seguidores de Tales, Anaxímenes e Anaximandro, não aceitaram a ideia do mestre de que a água seria o elemento primordial, postulando outros elementos, respectivamente o ar e o ápeiron, como tendo esta função. Isso pode ser tomado como sinal de que nessa escola filosófica o debate, a divergência e a formulação de novas hipóteses eram estimulados. A única exigência era que as propostas divergentes pudessem ser justificadas, explicadas e fundamentadas por seus autores e que pudessem, por sua vez, ser submetidas à crítica. Segundo o importante filósofo da ciência contemporâneo Karl Popper, o que é novo na filosofia, aqui, né, abre aspas, cito o Karl Popper, o que é novo na filosofia grega, o que é acrescentado de novo a tudo isso, parece-me consistir não tanto na substituição dos mitos por algo de mais científico, mas sim em uma nova atitude em relação aos mitos. Parece-me ser meramente uma consequência dessa nova atitude o fato de que seu caráter começa então a mudar. A nova atitude que tenho em mente é a atitude crítica. Em lugar de uma transmissão dogmática da doutrina, na qual todo o interesse consiste em preservar a tradição autêntica, encontramos uma tradição crítica da doutrina. Algumas pessoas começam a fazer perguntas a respeito da doutrina, duvidam de sua veracidade, de sua verdade. A dúvida e a crítica existiram certamente antes disso. O que é novo, porém, é que a dúvida e a crítica tornam-se agora, por sua vez, parte da tradição da escola. Uma tradição de caráter superior substitui a preservação tradicional do dogma. Em lugar da teoria tradicional, do mito, encontramos a tradição das teorias que criticam, que em si mesmas, de início, pouco mais são do que mitos. É apenas no decorrer dessa discussão crítica que a observação é adotada como uma testemunha. Não pode ser por mero acidente que Anaximandro, discípulo de Tales, desenvolveu uma teoria que diverge explícita e conscientemente da de seu mestre, e que Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, tenha divergido de modo igualmente consciente da doutrina de seu mestre. A única explicação parece ser a de que o próprio fundador da escola tenha desafiado seus discípulos a criticarem sua teoria e que eles tenham transformado esta nova atitude crítica de seu mestre, que eles tenham transformado esta atitude crítica de seu mestre em uma nova tradição. Bom,
Agora, só para encerrar, uma breve revisão do que foi visto nessa primeira aula. Passagem do pensamento mítico-religioso ao pensamento filosófico-científico, representando o surgimento da filosofia na Grécia Antiga por volta do século VI a.C. Ruptura entre essas duas formas de pensamento como resultante de transformações na sociedade grega da época, que se seculariza, tornando-se importante a atividade comercial. O surgimento do pensamento filosófico-científico nas colônias gregas da Jônia é significativo, uma vez que ali se dava um maior contato com outras culturas, levando a uma relativização do mito e das práticas religiosas. O mito, como explicação do real através do elemento sobrenatural e misterioso, é considerado insatisfatório. Os primeiros filósofos procuram explicar a realidade natural a partir dela própria. Naturalismo da escola jônica. O novo pensamento filosófico possui características centrais que rompem com a narrativa mítica. A noção de physis, natureza, a causalidade interpretada em termos estritamente naturais, o conceito de arqué, ou elemento primordial, a concepção de cosmo, o universo racionalmente ordenado, o logos como racionalidade deste cosmo e como explicação racional, o caráter crítico dessas novas teorias que eram sujeitas à discussão, evitando dogmatismo e fazendo com que se desenvolvessem, transformando-se e reformulando-se. Aí eu vou deixar também 5 questões para que vocês possam, para que vocês respondam com base nessa aula e que para ajudar a fixar, né, o que foi estudado na aula e para que vocês possam refletir sobre o que foi estudado na aula. Questão 1. Aponte as principais características do pensamento mítico. Questão 2. Contraste essas características com algumas das principais características do pensamento filosófico científico. Questão 3. Em que sentido e por que razões pode-se dizer que o pensamento filosófico científico rompe com o pensamento mítico no contexto da Grécia Antiga por volta do século VI a.C.? Questão 4. Por que o pensamento mítico passa a ser considerado insatisfatório? Questão 5. Qual a principal característica da escola jônica considerada decisiva para o desenvolvimento do pensamento filosófico científico? Bom, pessoal, é isso. Nessa primeira aula, na próxima nós estudaremos os filósofos pré-socráticos.